Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o professor Rodrigo Azevedo Leitão. Quem é o professor Rodrigo Azevedo Leitão? Eu acho que eu vou cometer uma irresponsabilidade aqui e vou dizer o seguinte: se fosse o Mourinho me perguntando, eu diria que é o cara que pretende vencê-lo, então que ele deveria contratar para trabalhar com ele. Mas como eu estou aqui com você num bate-papo, eu vou, sendo mais responsável, eu vou dizer que Rodrigo Leitão é filho de Antônio, filho de Regina, irmão de Daiane, noivo de Vanessa. Na universidade, o prático. No futebol, o teórico. Acho que é isso. Esse é o Rodrigo Leitão. Na universidade, o prático. O que isso significa mais exatamente, Rodrigo? Significa que, assim como o Medina esteve aqui um dia e disse que na universidade as pessoas às vezes enxergavam como o cara que está no dia a dia da prática lá e que quando vai para a universidade, poxa, esse é o cara que desgarrou, né? O cara da prática é aquele cara que a universidade enxerga às vezes como alguém que achou problemas, foi resolver os problemas e que se contaminou por eles, né? E que, na verdade, não é nada disso. É o cara que está tentando fazer com que a universidade ganhe sentido, porque ela só faz sentido se ela ajudar os problemas da prática a serem resolvidos, né? Em bom português, você está me dizendo o seguinte, que ainda na nossa academia padecemos do mal de achar que quem vem para o mundo real desgarrou, parou de pensar. Com certeza. Quer resolver problemas e aí para de refletir. Pois é. E, na verdade, preconceito, né, com o sinal trocado, igual ao preconceito de quem aqui fora olha para quem está na universidade e diz: ah, isso é um bando de filósofos, são os teóricos. Essa gente pensa muito, mas pratica. É um pouco isso? É um pouco isso. Tá. E, na verdade, eu diria o seguinte, que todo mundo tem um pouco de razão, né? Tá. Por exemplo, o pessoal que está no meio do futebol no dia a dia, eles têm razão de dizer: olha, vocês da universidade aí são os caras que ficam pensando num monte de coisa e tal, eu quero ver aqui me ajudar aqui a resolver o meu problema. Tá. O cara da universidade, ele fica: não, esse cara aí não sabe o que está fazendo, tem que ser do meu jeito, né? E aí as coisas não se integram, não se aproximam. Tá. E aí, por um lado, a universidade critica a prática, né? Especialmente no esporte, no futebol. Critica porque ela não tem mecanismos de fácil acesso. Por outro lado, quando ela chega lá, ela faz coisas que muitas vezes não resolvem o problema de quem está lá. Quer dizer, o cara que está lá, ele tem problemas que precisam ser resolvidos. Eu já vi um absurdo assim, um laboratório lá, um laboratório nosso, trabalhando com pesquisa no futebol, com uma grande equipe. Fizemos um planejamento lá de avaliações e tal. E aí um dia tinha uma avaliação que era no dia do jogo, né? E aí o pessoal do laboratório queria fazer avaliação. O cara: como fazer avaliação? Hoje eu vou jogar, né? Isso é absurdo, então não vamos mais fazer projeto nenhum de parceria. Quer dizer, o absurdo é a universidade não entender que o problema ali é outro, né? Que o problema ali o cara vai jogar, o cara tem que ganhar. Não faz sentido nenhum eu levar informações para a prática se elas não ajudarem a resolver o problema do cara. Claro, evidentemente. Bom, e como quem tem amigo não morre pagão, você sempre tem um amigo, eu pelo menos tenho, né? Que tratam de me botar a par de novidades. E se há um endereço na internet brasileira de páginas relacionadas ao esporte, e um endereço raro, um endereço que eu recomendo que todo mundo frequente, porque lá surgem novidades que a gente às vezes sequer suspeita, esse endereço é o endereço da Universidade de Futebol. www.universidadedefutebol.com.br. Um dos reitores já esteve aqui. Um dos reitores me mandou, semanas atrás, um artigo deste jovem professor que está em vias de defender o seu doutorado, nós vamos falar disso, sobre novidades em métodos de treinamento. Também vamos tratar disso. Primeiro vamos falar do seu doutorado. O seu doutorado é exatamente sobre o que, Rodrigo? É uma sequência no mestrado, tentando... Você já é, claro, evidente, você já é mestre. Isso. Tentando enxergar o futebol e a preparação do jogador de futebol numa perspectiva de complexidade, né? Tentar enxergar o jogador físico, técnico, tático, psicológico, quer dizer, o ser humano, como é, né? Na sua totalidade, né? Como você escreveu lá quando esteve o professor Manuel Sérgio contigo. O professor Manuel Sérgio, ele olha a floresta, né? A ideia é olhar a floresta, é entender o desempenho do jogador de futebol
através da manifestação da sua inteligência, da forma com que ele resolve o problema, mas em sua totalidade, não como ele é tido hoje, aí, como o ser físico, o ser técnico, o ser tático, o ser psicológico. Essa que é a ideia. É tentar mostrar que existem mecanismos, existem respostas, existem caminhos diferentes daqueles que estão sendo seguidos hoje, que o professor Manuel Sérgio já há mais de 30 anos vem chamando a atenção. Em outras modalidades, em outros países, essas coisas já têm se encaminhado, né, no Brasil com um pouco mais de dificuldade. E a ideia é apontar esses caminhos dentro da realidade do futebol. Você, bom, para quem não sabe, professor Manuel Sérgio é um filósofo do esporte português, já esteve aqui, faz cabeças, felizmente faz cabeças há uns 20 anos, 25 anos aqui no Brasil, né? Que é uma linha de discípulos dele, né? Para mais, né? Até. É para mais, né? Primeira vez que veio ao Unicamp, acho que estamos falando dos anos 60 ainda, né? Eu não sei exatamente a data, Juca, mas para tomar por conta os livros e os professores ali, acho que... Medina, tudo, né? Que João Batista Freire. João Batista Freire. Bom, enfim. E a tese de doutorado que o Rodrigo vai defender é na Universidade de Campinas, na Unicamp, né, onde ele milita. Já não apenas como teórico, porque também tem uma história de prático, sobre a qual também temos muitos assuntos. Mas eu quero pegar a primeira boa provocação que você fez. Se você estivesse explicando pro Zé Mourinho quem é Rodrigo Leitão, você diria: sou o cara que vai te superar, portanto me dê emprego, né, para a gente poder trabalhar junto e eu te ajudar. O Mourinho já é um cara desses vitoriosos no mundo do futebol que se distingue por ter uma formação que vai aparentemente muito além da média dos treinadores, não é isso? Perfeito. Conta um pouco, quem é, na tua cabeça, esse Mourinho? Bom, na verdade, eu imagino o seguinte, né? O Mourinho não é o único, claro. Sim. Né? Mas ele percebeu muito cedo, né, que aquelas teorias relativas ao treinamento, aplicadas ao futebol, seriam um problema. Por quê? Porque o futebol, na verdade, aconteceu o seguinte: chegou um momento, já, logo no seu início, aí, nessa perspectiva que a gente tem hoje, de que os treinos, do jeito que eram encaminhados, não davam conta de resolver o problema do jogo. Poxa, o cara não aguenta correr o jogo inteiro, está acontecendo alguma coisa, os nossos treinos não estão sendo suficientes para gerar adaptações e tal. O que a gente faz? Pô, esse treino técnico não está resolvendo. Bom, vamos criar um treino físico, né? Quer dizer, o problema estava evidente, alguma coisa estava errada, mas a solução que se tomou não era a única possível. Quer dizer, eu poderia tentar entender melhor o todo, o jogo de futebol, e não criar um treino físico, criar um treino para o jogo que me desse subsídios técnicos, táticos, físicos, psicológicos ao mesmo tempo, que tratasse o jogador como ser humano, para resolver. O Mourinho percebeu que tinha um problema aí, porque, poxa, do jeito que as coisas estavam indo, exercícios do atletismo, exercícios do fisiculturismo, que mesmo traduzidos aí para o futebol, se distanciavam muito da realidade. E o Mourinho, com essa percepção, e aí fala do próprio professor Manuel Sérgio, ele acabou dando um salto à frente. Porque, ao mesmo tempo que estudava isso, ele teve oportunidades de trabalhar com alguns treinadores em que ele percebia: bom, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu não faria... Isso está na biografia dele. Eu quero fazer diferente. O que eu vou fazer? Bom, vou bancar isso então, vou parar com tudo e vou ficar batendo de porta em porta, vou montar um projeto até que alguém me chame. E aí lá um maluco, entre aspas, vou acreditar nesse português aí, vamos ver, né? E aí a coisa começou. E o Mourinho hoje, ele nos serve de referência na medida em que, para quem é da universidade, isso não é novidade, né? Isso já está há muito tempo muito claro. Mas é aquilo que eu digo, né? Se eu estiver falando isso, se tiver lá o professor Manuel Sérgio, e olha que o professor Manuel Sérgio tem um capital simbólico gigantesco, mas você vem aqui no Brasil ou vai em alguns outros países para falar sobre futebol, aqueles que expressam capital simbólico são os treinadores, são os caras que estão ganhando alguma coisa e tal, e esses caras são os caras que são ouvidos. Então o Mourinho, em certo ponto, ele acabou sendo o cara que a gente usa como exemplo para poder... Abriu portas.